Eu estou hoje aqui com o meu entusiasmo voltado por uma conversa que eu tenho absoluta certeza vai trazer para todos nós revelações acerca dos propósitos, acerca das propostas de um jovem político, mas que tem uma tradição muito antiga e tradicional no Amazonas, no que tange a política. Eu estou falando do deputado Ricardo Nicolau, que nos privilegia com a sua presença na hora do H, e ele está aí, firme e forte, e a gente estava conversando ainda agora, ele falou com muita seriedade, bota seriedade nisso, para se eleger governador do estado do Amazonas. Inclusive, eu quero alertar vocês do seguinte, nós devemos realmente, durante toda essa conversa, quando eu digo nós, é eu e vocês aí, onde quer que vocês estejam, nós devemos aproveitar essa oportunidade que o candidato Ricardo Nicolau está nos dando, abrindo essa janela bem democrática para esclarecer as estratégias, através das propostas e tudo que ele está desenhando com a sua equipe para encantar você, encantar a mim, no sentido de que a gente decida votar nele. E isso é muito sério, porque se você votar, e isso tem acontecido com muita frequência, uma frequência maior do que deveria ser, se você votar sem consciência, sem responsabilidade, sem o propósito de eleger realmente aqueles que, primeiro, merecem o seu voto, ganharam a sua confiança, e que você vai, através dessas pessoas, iluminar os seus sonhos do que é melhor para a sua vida, a qualidade da sua vida na cidade, no estado em que você mora, porque ele, como governador do estado, estará diretamente ligado a justamente isso, ao que pode ser agregado de valor para que a gente viva melhor, para que a gente sinta mais orgulho, para que a gente ame mais a terra em que vivemos. Os nossos dirigentes têm uma responsabilidade em relação a isso que é tremenda. E tudo isso a gente tem que pensar, porque se você votar errado, se você votar por dinheiro, se você votar por troca de rancho, seja lá o que for, você não vai poder nem se arrepender. E quando se arrepender é tarde demais, e o arrependimento só poderá ser corrigido daqui a 4 anos. E isso é lamentável. Vamos ouvir o que o candidato Ricardo Nicolau tem a dizer. Vamos sentir a pujança da sua proposta, do seu ímpeto para ser governador, e ver se é realmente algo suficiente para nos encantar. Porque esse é o papel dele, nos encantar com as suas verdades, com os seus compromissos que deverão modificar para melhor tudo que está por aí. Vamos lá? Deputado Ricardo Nicolau, seja muito bem-vindo aqui ao nosso pedaço, que a partir de agora é todo seu. O senhor é quem manda aqui agora. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Humberto. Eu quero agradecer a oportunidade de nós batermos um papo, falarmos do Amazonas, falar de proposta, falar de ideias, acima de tudo de compromisso com um Estado mais justo, mais humano e mais próspero. Nós vivemos em um Estado de grande potencialidade, da maior biodiversidade do mundo, de minério, da Zona Franca de Manaus, mas infelizmente nós somos o segundo estado mais pobre. Nós ganhamos apenas do Maranhão. Isso, né, deputado? Sim, você pega a arrecadação do estado, per capita é uma das maiores, e o estado tem um dos piores índices de qualidade de vida. E é isso justamente que nós queremos mudar de verdade, com compromissos, com estratégia, com competência, com planejamento, fazendo uma gestão eficiente para que o recurso público possa chegar lá na ponta, na saúde, na segurança, na educação, no desenvolvimento econômico. E eu fico muito feliz da gente poder bater um papo aqui. Vamos falar de ideias, falar de propostas e falar, acima de tudo, do nosso futuro. O senhor não pode fugir. Não. Na abertura,
né, dessa nossa conversa, eu falei que o senhor faz parte de uma tradição política que começou com o seu pai, uma pessoa maravilhosa. Doutor Luiz Fernando, né? Para mim sempre foi um exemplo de homem, de médico, de empresário, de político, uma pessoa que dedicou muito a sua vida para cuidar da vida dos outros. Eu tive muitos ensinamentos do meu pai, né, de trabalhar com honestidade, com competência, com afinco. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, mais ou menos, ele falava, vamos embora, já está na hora de parar de assistir televisão e vamos trabalhar. E aí você não vai começar trabalhando como diretor, não. Tu vai para todas as áreas do hospital, porque você tem que dar valor e conhecer aquilo que você vai tocar. Então eu fazia na época serviços bancários, trabalhava na manutenção, no transporte, enfim, todas as áreas para que a gente pudesse ter o conhecimento necessário. Na época, com 15 anos, a gente até falava, mas eu vou para essa área e tal. Hoje eu agradeço, né, porque me deu a experiência necessária na administração, na gestão, e me deu também a experiência necessária na política. Meu pai foi deputado estadual, foi deputado federal, e em seguida, primeira eleição dele a federal, em 96 fui eleito vereador, depois em seguida deputado estadual, que me trouxe uma experiência política também. Então eu sei como funciona a política, eu conheço as pessoas. Muitas vezes, Humberto, um candidato ganha a eleição e o discurso dele em seguida olha, mas tá um rombo, olha, tá com isso, tá com aquilo, eu herdei, e dá desculpa para não trabalhar desde o início, para deixar para trabalhar nas vésperas da eleição. Eu conheço, eu sei como está a finança do Estado, eu sei como funciona, né? E não tem desculpa, nós vamos trabalhar desde o primeiro dia, né? Não vai ter conversa fiada, não. Se Deus me der a oportunidade, a população me der a oportunidade, vai ser para trabalhar desde o primeiro dia de 2023 até o último dia, para cumprir com os compromissos que nós temos e resgatar uma dívida histórica, né? Os governos, como um todo, têm uma dívida histórica com a população. Se implantou uma forma de governar nesse Estado, durante 40 anos não se mudou quase nada. E aí a gente estava falando dos índices do Amazonas. Aí a gente pega segurança pública. O Brasil diminuiu em 6%, 7% as mortes violentas. Só o Amazonas cresceu mais de 50%. E chegando ao primeiro lugar. Manaus foi 58% crescimento de mortes violentas. Aí estima-se que mais de 200 mil pessoas estejam nas filas do CISREG para uma consulta, um exame ou uma cirurgia. É aí que eu quero saber do senhor, baseado no seu conhecimento, que o senhor falou, o senhor declarou aí com firmeza, eu conheço. Me diga uma coisa, o senhor tem uma tradição familiar de envolvimento com a saúde pública. Tá? E ano após ano, durante toda a minha trajetória jornalística, durante todas essas campanhas políticas, eu ouço, nós vamos atacar a saúde assim, a saúde, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Humberto, pode ficar tranquilo, porque agora não sei o quê. Me diga uma coisa, baseado no conhecimento e na tradição familiar que o senhor tem com abordagens na saúde, qual é a proposta, quais são as propostas que levam o senhor a garantir que o senhor vai conseguir, como governador do Estado do Amazonas, dar um rumo à saúde, ao setor de saúde no nosso Estado, que a gente só ouve a respeito reclamações do que não tem, do que falta, do sofrimento, de tragédias humanas. Esse é um fato. Infelizmente. E de avanços, muito pouco. O que o senhor propõe ao povo do Amazonas para que a saúde finalmente deixe de fazer pauta nas agendas de todos os políticos tentando conseguir votos? Na verdade, Humberto, quando você fala isso, eu lembro que se nós pegarmos os programas eleitorais, as discussões políticas de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 10 anos ou 4 anos,
nós estamos falando dos mesmos temas. E por que nós estamos falando dos mesmos temas? Porque não foram enfrentados para resolver. A saúde não se pode brincar, porque a consequência é a vida. Então, com saúde, nós temos que trabalhar com seriedade. E eu vou te dar alguns exemplos das ações que, se Deus nos permitir, nós haveremos de fazer. Primeiro, o interior do Estado. O interior do Estado não pode ficar mais abandonado do que está. A cada ano, a dificuldade é maior no interior do Estado. Você tem ido e visto isso? Muito. Né? O que nós precisamos fazer com o interior do Estado? Ajudar para que a rede básica, as UBS, o médico da família, possa funcionar. Tá? Nós vamos instituir nos municípios um programa que chama CAIS, Centro de Atenção Integral à Saúde. Tá? Principalmente nos polos vai ter tomografia, ressonância magnética. Não tem um município no Amazonas que tenha uma ressonância. Não existe. Zero, não tem. Não tem em nenhum município uma máquina de hemodiálise. Né? Tomografia. Você está falando de 61 municípios do interior do estado do Amazonas. Nenhum. Então, o que nós queremos com o CAIS, né, que é um Centro de Atenção Integral à Saúde? Levar médicos especialistas, né, porque é mais fácil você levar um profissional do que trazer 100 pacientes para serem atendidos em Manaus, com os custos que tem as passagens aéreas ou de barco e as distâncias. Tá? Então, esse CAIS vai ter médicos especialistas e toda a parte de exame. Né? Nos polos, ressonância, tomografia, mamografia, raio-x, densitometria, os exames gráficos, poderem implementar telemedicina, porque muitos problemas você pode resolver à distância, como, por exemplo, trocar uma receita. Tem pacientes que fazem uso constante de uma medicação, né, e que tem dificuldade para marcar de novo com o neuro, marcar de novo com... Então, pode ser resolvido por telemedicina. Né? A parte de centro de reabilitação também nós temos que levar. Hoje, a quantidade de pacientes que precisariam reabilitar por acidente de moto, por AVC, e não tem. Não tem. Olha, eu creio que o UTI só tem em Parintins e parece que Itacoatiara agora. Parintins foi feito pela prefeitura de lá. A instalação de uma UTI. De uma UTI lá. E aí o governo... Esse ano. Até então nada. Em Tabatinga, o governo diz que colocou uma UTI. Só que há um paradoxo muito grande, porque Tabatinga não tem um hospital. O hospital que tem é do Exército, e aonde ele diz que colocou uma UTI é numa UPA, é uma unidade de pronto atendimento. Então não tem nem a estrutura necessária para UTI. Lá em Tabatinga há uma necessidade de ter um hospital civil. Então a gente precisa fazer o quê? Com que tenha esses exames e consultas e melhorar os serviços dos hospitais, aumentar a complexidade dos hospitais para que tudo não tenha que vir para Manaus. O que precisa vir para Manaus? São cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas, de coluna, grandes cirurgias ortopédicas, as cirurgias maiores, né? As cirurgias maiores. E para isso nós vamos instituir o TFD, que é o tratamento fora de domicílio intermunicipal, para que o paciente saia do seu município, né, com hoje não existe em nenhum município. Tá? Algumas prefeituras ajudam um ou outro paciente, mas não tem isso instituído. Tá? E não é um programa que eu estou inventando, é um programa que existe, que tem normas, que existe já em vários estados brasileiros, que tem uma normatização pelo Ministério da Saúde. O que nós precisamos é implantar. Né? Porque, na verdade, Humberto, a gente precisa fazer funcionar. Fazer funcionar de verdade. Porque o Estado ele tem uma dificuldade de produzir muito grande. Por isso que as filas são cada vez maiores. Então, olha, eu vou te dar alguns exemplos. O Hospital Delfim Aziz. Há mais de 2 anos, o pronto-socorro do Hospital Delfim Aziz está fechado. Fecharam para a pandemia, para virar só Covid, e está fechado. O Hospital reabriram. Não reabriram, mais de 2 anos. O Hospital Delfim Aziz, ele utiliza por volta de 10% da sua capacidade. Então você tem um monstro de um hospital
né, até bem equipado, sem utilização. Aí você vai para os outros pronto-socorros, tem pacientes no corredor, tem paciente sendo atendido no chão. Você vai no 28 de agosto, por exemplo, é o lugar onde os pacientes que infarto vão. Só que lá não tem o equipamento necessário para fazer o cateterismo, para fazer a angioplastia. Então, para dar continuidade ao trabalho. Então, fazem o primeiro socorro e depois falam, olha, agora tu vai para a fila Isso é falta do de franciscamento. gestão e determinação? Lógico. Né? Aí você vai para o João Lúcio, a neurocirurgia feita lá, só que não tem ressonância. Né? Não tem, muitas vezes, o material básico. Né? O material básico. Então, o que a gente precisa fazer? É colocar para funcionar. As policlínicas, elas usam 1/3 da capacidade. Nós precisamos colocar as policlínicas para funcionar, inclusive nos finais de semana, inclusive nos horários noturnos, para enfrentar essa fila. O que funciona com 100% da capacidade hoje no setor da medicina? Nada, infelizmente. E essa questão de você não resolver o problema do paciente é muito, muito ruim. Um paciente com um motoboy que teve uma fratura, ele vai para o Platão Araújo. Vão estabilizar aquela fratura e depois vão falar para ele, agora tu vai para o Adriano Jorge e ele vai ficar numa fila que tem 10 mil pessoas na frente dele. O que o senhor pretende fazer para mudar isso, esse sistema? Olha, primeiro que os pronto-socorros, nós vamos fazer eles funcionarem, né, fazer funcionar e resolver o problema do paciente. O paciente que chegar com uma fratura, ele vai ter que ser operado ali e sair dali só para fazer fisioterapia e reabilitação. O Hospital Delfim Aziz vai ter que funcionar. São 11 salas cirúrgicas que a grande maioria estão paradas, são 400 leitos que a grande maioria estão parados. Então, nós vamos ter que colocar ali para funcionar. Ali é parte das soluções para as cirurgias. Né? Olha, você tem aí um número enorme de pessoas precisando fazer vesícula, precisando fazer hérnia. Todos os dias a gente caminhando, todos os dias eu encontro pacientes falando que está há meses esperando uma cirurgia de vesícula. E aí há uma contradição também nesse quesito que a gente precisa mudar. As cirurgias de vesícula, por exemplo, são feitas de forma convencional. Quando faz de forma convencional, o paciente leva no mínimo 3 dias para ter alta. Se você faz por vídeo, que é aquela dos furinhos, vai levar 24 horas. Olha o ganho de eficiência. Sim. O tempo de permanência de um paciente no hospital público é 3 vezes mais do que o hospital privado. Olha a diferença de 3 vezes. Se você traz isso para uma eficiência, é como se tu tivesse construído, triplicado o número de hospitais. Então a gente precisa trazer resolutividade, qualidade, aumentar o número de exames, de profissionais e fazer uma verdadeira guerra contra a fila da morte. Faltam profissionais, né? Por isso que... Não, olha, na verdade tem uma questão aí de organização. Se você for hoje no CISREG, a grande maioria dos médicos que são contratados para atender X pacientes, eles não atendem. O profissional é para atender 16, eles estão atendendo... o profissional é contratado... Tá, então tem que atender 20 por dia. É um exemplo. 20 por dia. 16, que é o número preconizado pelo Ministério. 16 por dia. 16. Ele atende 8. Ele atende 6. Por que ele atende 6? Porque a marcação também é feita errada. Porque marcam... Tem um paciente que precisa de um neuro, por exemplo. Ele está esperando há 6 meses. Marcam, só que não avisam para ele. Para o paciente. Como é que ele vai saber? Ele não vai. Aí perde-se a vaga. Então, tem uma falta de organização. Então, naquele dia, só 8 comparecem. Só 8 comparecem. Né? Hoje, a utilização da demanda contratada é em torno de 54%. Então, com a organização, nós vamos poder utilizar 100%. Porque a demanda é crescente. Claro, então, você precisa também organizar. Olha, tem uma pessoa na fila para um dermatologista durante 6 meses. Talvez ela não precise mais daquele médico, mas se marcarem para ela e ela não for, ela está tirando o lugar de quem poderia. Então, apenas com organização você consegue melhorar. E eu tenho 2 compromissos, se Deus me permitir ser governador do Estado. Eu falei um compromisso no dia 1º de janeiro, logo após a posse. De 2023. Que nós não vamos fazer
posse, os convidados vão ficar chateados, né? Porque é comum o governador tomar posse e aí tem festa para convidado, aí é vinho, é uísque, cascata de camarão e tal. Nós não vamos fazer festa para convidados, porque o meu primeiro compromisso vai ser sair da posse e ir para o 28 de agosto, para o João Lúcio, para o Platão, para começar a organizar e fazer os atendimentos serem feitos da melhor forma possível. Saúde será a sua grande área de ataque. No outro dia, 7 horas da manhã, eu estou no CISREG. O senhor vai atacar a saúde? Vamos atacar a saúde, né? Até porque eu acho que eu tenho a obrigação de fazer com que a saúde do Amazonas seja uma das maiores e melhores do Brasil. Só que o Amazonas tem muitos outros desafios fora a saúde, né? Olha, nós temos um grave problema de segurança pública, né? Eu tinha dado aquele dado que os índices de segurança só aumentam, mesmo quando o Brasil cai, o nosso só aumenta. Tá? E nós precisamos enfrentar isso. De que forma? Enfrentar o senhor acha que pode ser enfrentado para diminuir esses índices? Segurança pública se faz no Amazonas como se fazia há muito tempo atrás. Zero de tecnologia. Zero. Então nós precisamos colocar a tecnologia a serviço da segurança. Como? Com câmeras com reconhecimento facial, dar a condição do policial civil fazer bons inquéritos com bancos biológicos, uma polícia científica. Não tem uma polícia científica correta. Para você ter uma ideia, tem pessoas que foram presas, elas entram na delegacia, elas vão para a penitenciária com o nome de um primo. Ela sai de lá com o nome do primo. Então, a gente precisa trazer tecnologia. Nós precisamos aumentar o número de policiais. Estima-se que apenas 900 policiais por turno cubram toda a cidade de Manaus. Isso não existe. Não tem. Não tem esse número. Não, tem 900, estima-se. Só que 900 não cobre a zona leste de Manaus. Não cobre a zona norte. É muito poucos policiais para o gigante que é a cidade de Manaus. Como é que nós vamos fazer? Vamos trazer pessoas do concurso. Tem dinheiro para isso, deputado? Tem. Sabe por que tem? Porque nós vamos combater a corrupção. Quando você combater a corrupção, são bilhões de reais que vão deixar de ir para o ralo da corrupção. Tem dinheiro porque nós vamos combater o desperdício. O nível de corrupção em Manaus, no estado do Amazonas está nesse nível alto? Mais do que alto. Né? Mais do que alto. Então, corrupção e desperdício leva uma boa parte do orçamento nosso. Então, nós vamos colocar gestão, profissionalismo e fazer com que o recurso chegue na ponta. E ter prioridade. Né? Prioridade. Você vê, muitas vezes o governo gasta 200 milhões com propaganda institucional. É incompatível com o tamanho do Amazonas e com as dificuldades. Aí o sistema penitenciário do Amazonas consome mais de 500 milhões de reais para apenas 6 mil presos. Então, e não é que eles estão com vida boa lá, não. Virou um depósito de gente, só que com gastos exorbitantes. A quantidade que tem de carros alugados para a autoridade é uma coisa estúpida. Então, só de você começar a mudar essa forma, você vai ter muito mais recursos para investir naquilo que é importante. Segurança pública, nós estávamos falando. Tecnologia, trazer policiais do concurso, trazer policiais inclusive da reserva, né, porque nós temos diante aí de uma guerra que precisa ser investida, e tirar... Essa guerra que o senhor está falando é do tráfico? Do tráfico de drogas e da violência. Claro, né? Claro. Hoje um cidadão para andar num ônibus, ele anda com medo porque dezenas de ônibus são assaltados. Para o cidadão atender um telefone na rua é difícil, porque ele fica com medo de perder o celular. E andam com o celular escondido. Aí anda... Não, tem uns que andam com um simplesinho que já é para o ladrão, e o outro é guardado. Então, a gente precisa trazer, e tem muitos policiais que eles estão em serviços administrativos ou à disposição de vários órgãos. Né? Então, o policial militar não é para estar guardando patrimônio público. O patrimônio público, né, ou da Assembleia, do Tribunal, do TCE, do MP, pode ser substituído por... Tem muitos policiais militares que fazem isso, né? Sim. A atividade dele é guardar o patrimônio público. Sim, aí a função do policial militar na rua não pode ser substituída por um outro guarda privado. Mas a de guardar o patrimônio pode. Então, se você contrata
guardas, né, armados, inclusive. Para o patrimônio, você vai ter policiais para fazer a atividade. Então, segurança pública, nós vamos trabalhar fortemente. Fale da inteligência. Existe isso, inteligência na nossa segurança pública hoje? Não. A inteligência que foi usada aqui na nossa segurança pública parece uma coisa assim impressionante. O secretário de inteligência está preso, porque ele usou o sistema para fazer uma questão do ouro. Isso é tragicômico, né? É tragicômico, né? Deus. Então, segurança pública, vamos trabalhar fortemente na repressão. Mas eu entendo que se nós não trabalharmos com educação, com oportunidades para a nossa população, ocupação da juventude, né, formação técnica, se a gente não der condições, né, à nossa população, nós vamos estar enxugando gelo. Então, nós precisamos trabalhar em duas frentes para a gente ter resultados efetivos na segurança: repressão e ações sociais, educação, emprego e renda, esporte, né? Resgatar muitos jovens que infelizmente hoje estão no mercado das drogas, que passam até a roubar para poder sustentar o seu vício. A gente tem que resgatar, tratar e dar uma vida nova a essas pessoas, porque com isso, com o decorrer do tempo, nós vamos tirar o cliente da mão do traficante. Me diga uma coisa, eu já fui testemunha várias vezes de como o Amazonas é promovido no exterior, nos grandes eventos envolvendo a Embratur e a Amazonas Tour, e etc, etc. E vou lhe dizer francamente, eu até hoje jamais presenciei uma atuação que eu pudesse considerar profissional, comparando com as outras apresentações de outros estados e outros países. O Amazonas continua sendo o estado do Brasil que tem belezas naturais, belezas arquitetônicas, um histórico fantástico, envolvendo os ingleses com o porto, com os edifícios, uma história que poucas cidades do Brasil têm. E continua sendo, o potencial do Amazonas agora vai ser desenvolvido. O potencial do Amazonas agora vai ser mostrado lá fora. Esse potencial continua sendo abordado assim. Agora, um tipo agora vai. No futuro vai, no futuro vai. Não, agora a onda ecológica vai ser toda voltada para cá e vai atingir o Amazonas. Aquela conversa fiada de quem já teve oportunidade por várias vezes e falar, não, agora eu vou fazer melhor, agora eu vou fazer muito mais. Turismo, porque quase nenhum candidato aborda e fala do Humberto, turismo. você falou aí de uma questão... De um local como esse, que está na cabeça de milhões de pessoas no mundo inteiro. Você falou uma questão extremamente importante, o potencial do nosso Amazonas. Não dá para nós termos um estado rico, né, de belezas naturais, de biodiversidade, ter uma Zona Franca de Manaus, né, e ter a população a segunda mais pobre do Brasil. Então, esse desenvolvimento econômico a gente precisa. Zona Franca de Manaus, nós precisamos preservar ela, precisamos defender, mas nós precisamos dar vida a mais para a Zona Franca. Do modelo Zona Franca. Modelo. Logística, nós precisamos trabalhar nos nossos rios com balizamento, estradas, portos, dar outros atrativos fora os atrativos dos impostos. Hoje nós somos muito fortes no eletroeletrônico e no polo de duas rodas. Mas por que nós não podemos ser fortes num polo de cosmético? Por que nós não podemos ser fortes na biodiversidade, nos produtos dessa nossa biodiversidade enorme? Polo para remédio, bens de consumo, né? Tudo que hoje nós consumimos no Amazonas, tudo vem de fora. Né? A grande maioria vem de fora. Indústrias alimentícias, né? Porque tem coisa assim que não entra na cabeça de ninguém. A tapioquinha que a gente come todos os dias, a fécula de mandioca para fazer a goma, vem do Paraná. Vem do Mato Grosso. E uma coisa que a mandioca é a nossa cultura. Sim. A nossa farinha vem do Pará ou vem do Acre, é o peixe que vem de Rondônia e de Roraima. Então, por que não nós investimos na produção rural e investimos em indústria alimentícia, até mesmo para o nosso próprio consumo? Porque se nós estivermos incentivando e comendo produtos daqui, nós vamos estar gerando emprego, renda aqui. E por que não podendo se investe? Qual é a sua opinião? Por que não se investe? Porque se contentou com a Zona Franca dando arrecadações recordes e não se olhou para o Estado como um todo, né? Não se olhou para as pessoas.
Antigamente, há 30, 40 anos atrás, era uma outra realidade de emprego no Amazonas. Hoje nós temos um grande número de pessoas desempregadas e na informalidade. Então, nós precisamos investir nessas potencialidades. O turismo é, sim, um grande potencial, porque nós temos o que nenhum outro estado tem, que é essa floresta, a possibilidade de pesca, a arquitetura. Nós já fomos a Paris dos trópicos, né? A arquitetura, um povo acolhedor, como o povo do Amazonas, mas se você não tiver infraestrutura, segurança e não houver uma captação de forma correta, é o que você falou, como é que se vende o Amazonas lá fora? Sim. Se você for perguntar, e tem pesquisas, que um dos lugares de maior interesse em ser visitado é a Amazônia ou o Amazonas. Só que eles ficam com medo de vir, porque eles têm uma incerteza. A gente precisa vender o Amazonas e captar. Você tem até alguns segmentos de turismo que nós precisamos ir atrás. Vou te dar um exemplo. Congressos. Tem vários congressos, e congressos de engenharia, de médicos. Todo ano. Se realizam todo ano com 4 mil profissionais, com 3 mil profissionais. Por que não nós irmos atrás desses congressos e dizer, olha, tem um centro de convenções... E nunca repetem a cidade, é sempre numa cidade diferente. Todo ano eles escolhem uma cidade diferente. Aí você tem que ir lá, eles não vão lembrar de ti se você não for. Olha, nós temos o centro Vasco Vasques subutilizado. Vamos usar para os congressos, vamos dar condições para que o turista venha aqui, vamos fazer uma captação desse turista. Olha, um outro potencial enorme que nós temos da mineração. Tá? Hoje a gente tem aqui a mineração Taboca em Presidente Figueiredo, que já faz cassiterita, outros produtos, mas nós temos uma infinidade de lugares que tem aí nióbio, tem tantalita, tem o potássio, desde 2009 está no entrave. Sim. E com a guerra lá da Ucrânia, ficou mais difícil mandar. Então, você tem os russos lá fazendo indústrias no próprio Brasil. E a gente tendo o potencial que tem aqui do potássio, porque um dos graves problemas na produção é o custo do adubo, o custo do calcário, o custo da semente. Então, a gente precisa corrigir. Hoje, o que representa o setor primário? 5% do nosso PIB. Isso pode ser muito maior. A nossa floresta em pé tem um valor inestimável, mas não entra um centavo. Nós precisamos fazer com que isso seja remunerado. Se os países poluidores, né, querem a Amazônia em pé, eles vão ter que remunerar a população do estado do Amazonas, que não pode ter um povo passando fome diante da riqueza. E é isso que a gente quer poder apresentar de forma muito clara. Um dos poucos estados brasileiros que não planeja, que não tem meta, que não tem uma projeção de como quer ser no futuro, é o Amazonas. Então, aí tem candidato que fala, não, está tudo na minha cabeça, o outro está tudo na cabeça dos outros. Isso não funciona. Ricardo Nicolau, antes de terminar, eu quero que o senhor aborde a educação, mas eu quero lhe fazer um pedido. Um pedido. Se o senhor for eleito, vá com a equipe da Amazonas Tour participar de um evento internacional para o senhor ver, para o senhor testemunhar como nós somos mal divulgados, como o seu estado, que o senhor vai estar governando, é mal divulgado. E só de olhar como divulgam, eu acho que o senhor vai ver, pode fazer muita coisa para dizer, eu quero que seja assim. Não, eu já vou fazer o contrário. Eu já vou lhe convidar para nos primeiros eventos internacionais nós passarmos a vender o Amazonas de forma correta. Né? É buscar os profissionais que conhecem. Mas faça alguma coisa, por favor. E buscar de forma correta. Eu não quero poder ir lá e ter a decepção de ser igual a todos os outros que foram. Né? Muito pelo contrário. Aqui você me alertou a um problema que não estava na minha cabeça. Então eu já passo agora a não só colocar no nosso plano, mas ter um olhar diferente de como nós vamos vender o Amazonas fora. Educação. Nós vamos chegando aqui no final da nossa boa conversa, mas, por favor, o que é feito, o que pode ser feito para melhorar a educação? Olha, qual é a avaliação que o senhor faz da educação hoje no Amazonas? Olha, infelizmente a educação do Amazonas ela precisa
se modernizar. Ela precisa entrar no século XXI. Olha, foram gastos quase 5 bilhões ano passado, onde a maioria dos estudantes estava em casa. Mas gastaram mesmo assim com transporte escolar, gastaram com merenda escolar. Né? Então, aí a desculpa é, não, mas a gente tinha que gastar 25%. Sim, mas vai gastar de forma errada? Porque não aproveitou para informatizar as escolas, para colocar lousa digital, para colocar internet de qualidade, para trazer o Google Educação, para trazer arquivos que hoje, né, dos livros digitais, hoje você... É difícil uma pessoa hoje, não sei nem se vende, comprar uma Barça, né? Comprar aquelas enciclopédias de antigamente. O livro da juventude, a Sim. Barça, né? Então hoje você tem no Google, você tem tudo de forma digital. Então nós precisamos fazer com que as escolas entrem no século XXI. Tá? Paralelo a isso, você tem que valorizar o profissional. Tá? O profissional não recebeu a database. Qual é o estímulo que ele tem para fazer uma boa educação se ele mesmo não é estimulado ou valorizado? Então, nós temos que fazer um trabalho dentro das escolas com tecnologia, novo programa pedagógico, uma integração com os municípios para que o ensino lá na base tenha uma padronização para que quando ele chegue no ensino médio, ele seja uma pessoa bem formada. E tem muitos exemplos, inclusive no Amazonas, de escolas públicas que deram certo. Eu vou lhe dar um exemplo da escola do Exército, né, da Escola Militar do Exército. A maioria dos cursos mais concorridos da Universidade Federal do Amazonas ou da UEA são preenchidos por alunos da Escola Militar. Por quê? Porque a forma do ensino é diferente. Não só a disciplina, mas é novo programa pedagógico. Nós temos um grave problema na educação, que é um atraso em virtude da pandemia. Nós precisamos recuperar o tempo perdido. Se nós não investirmos nessa geração, que ficou 2 anos, né, com dificuldade de aprendizado, porque a aula online acabava não tendo, muitas pessoas não tinham internet, só tinha uma televisão e 3, 4 alunos, enfim. Se nós não recuperarmos esse tempo com aula de reforço, com contraturno, nós poderemos ter toda uma geração com dificuldades no futuro. Então nós precisamos enfrentar. Tá? E eu não vejo uma outra fórmula de você ter um Estado mais forte, um Estado próspero, se você não trabalhar com educação e trabalhar com educação de qualidade. Tá? Há exemplos, mundo afora, de países que deram uma reviravolta através da educação. O que era a Coreia do Sul, lá atrás, né, que diante dela tinha ali a Coreia do Norte, eles no mesmo padrão. Aí eles foram investir em educação. Hoje eles são uma grande potência. Você tem multinacionais, Samsung, que é de lá, Hyundai, então LG. Então você tornou aquele país um país onde tem uma quantidade enorme de engenheiros e pessoas e passou a ser um país extremamente importante no mercado internacional. Então nós precisamos fazer com que o nosso Amazonas mude, e mude de verdade, né? Mude a forma de governar, mude a forma de olhar os problemas. Nós temos que olhar também para o futuro, porque muitas pessoas já estão acomodadas. Eles falam e chegam a falar para a gente, eu não acredito mais em que há possibilidade de melhorar, porque a minha vida é igual à do meu pai, que era igual à do meu avô, e nada mudou, e a do meu filho vai ser do mesmo jeito. Entendeu? E é isso que a gente tem que mudar, porque nós não podemos nos conformar com essa situação. Nós precisamos mudar de verdade, virar uma página e mostrar que é possível que o seu filho, o seu neto, não tenha um futuro igual ao que você teve. Para isso, né, você começou de forma brilhante o programa dizendo, olha, a população tem o dever, a obrigação e a missão nessa eleição, né, como todas as outras, lógico, nessa eleição de poder analisa a história de cada um candidato,
analise as propostas de todos os candidatos, veja quem já teve oportunidade de fazer e não fez, ou fez muito pouco, né? Não falando mal de ninguém, mas olha, o Amazonino foi 4 vezes governador, 3 vezes prefeito. Talvez não tenha nenhum político no Amazonas que vá bater o recorde de oportunidades que ele já teve. O Eduardo foi 2 vezes governador, já foi prefeito. O atual governador, né, já foi eleito, né, pegou um estado com uma arrecadação que explodiu, foi recorde, gastou o dinheiro todo e depois agora ele fala que a pandemia não deixou ele trabalhar. Então como é que ele gastou todo o recurso? E cadê os projetos? Cadê os programas? O que está sendo realizado? Então a pandemia atrapalhou vários outros estados, mas outros estados candidatos a governador e candidato à reeleição estão fazendo prestação de contas, estão mostrando, estão indo nos debates, não estão fugindo dos debates, não estão fugindo das discussões, né? Então é isso que a gente precisa, é que a população olhe de forma muito clara quem tem compromisso, quem tem possibilidade de mudar o nosso estado de verdade. Muito obrigado por ter vindo aqui, manter essa boa conversa. Eu entrei entusiasmado na nossa conversa, eu saio mais entusiasmado ainda. E queria só lhe pedir uma coisa que o senhor não falou. É 77 o número, né? 77. Eu estou com o número aqui. Não. O senhor ainda tem 1 minuto para se despedir dos seus. Humberto, eu queria agradecer muito a oportunidade aqui do Portal da Holanda nos dá. Falamos aqui de saúde, falamos de segurança, falamos de desenvolvimento econômico. Faltou a gente falar de várias, falamos de educação, falar de infraestrutura, habitação, falar de muitas outras questões, mas eu estarei sempre à disposição de qualquer veículo de comunicação, participarei de todos os debates, eu não vou fugir, eu não vou me acovardar nos debates, porque o debate é a forma de você conhecer melhor e confrontar ideias. Aqui nós estamos ao vivo, então não tem ninguém orientando, não tem teleprompter, não tem nada combinado. Não tem. Então nós vamos participar para a gente colocar de forma muito clara as nossas ideias, né, e as nossas propostas para mudar o Amazonas de verdade, porque esse é o nosso desejo, meu e da minha candidata a vice, a professora Cristiane Balheiro, uma mulher nascida no interior do estado, lá no Alto Solimões, e professora da rede estadual. Vai poder nos ajudar muito a mudar o Amazonas de verdade. E para isso eu te peço o voto no 77. Para governador, 77. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Foi um privilégio a gente manter essa conversa para mim. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, por hoje é só, mas como ele falou várias vezes no programa, aqui nessa nossa conversa, se Deus permitir, amanhã eu estarei mais uma vez aqui com vocês. Até amanhã.